Você já se perguntou se Jesus de Nazaré realmente existiu? Ou se tudo não passa de um conto inventado nas sombras do passado? Nos próximos minutos, vou te levar por uma jornada sombria através de 10 histórias reais, fatos com provas arqueológicas e históricas que vão te fazer questionar tudo. Fique até o final, porque o fato número 1, ele vai te deixar sem palavras. Vamos começar. Fato 10. O historiador romano que não podia mentir. Fato número 10. Roma, 116 d.C. A cidade dorme sob um céu de chumbo, mas Tácito, um historiador de olhos frios, não descansa. Ele pega sua pena, a luz de uma vela trêmula dança nas paredes de pedra. Ele odeia cristãos, mas algo o força a escrever sobre eles. Nos pergaminhos empoeirados das anais, Tácito relata o incêndio de Roma, culpa de Nero. Mas então ele solta uma bomba. Um grupo chamado cristãos segue um Cristo, um homem que Pôncio Pilatos mandou para a morte sob o reinado sombrio de Tibério. Por que Tácito, um pagão que via os cristãos como praga, daria esse testemunho? Ele não tinha amor por eles, nenhum motivo para inventar. Nos arquivos secretos de Roma, ele encontrou registros, um nome, uma execução, uma cruz que não podia ignorar. Esse relato corta como faca na escuridão. Um historiador cruel sem fé crava Jesus na história com tinta romana. Não é lenda, é fato, arrancado das entranhas do império. Um sussurro pagão que ressoa nas ruínas até hoje, impossível de silenciar. Fonte: Tácito, Anaís, livro 15, capítulo 44. Fato 9. O judeu que entregou o irmão de Jesus. Fato número 9. Jerusalém, 93 d.C. A cidade pulsa com tensão. O ar cheira a poeira e sangue. Flávio Josefo, um general judeu que traiu seu povo para Roma, senta-se em um quarto escuro, cercado por tochas que lançam sombras tortuosas nas paredes. Ele escreve Antiguidades Judaicas. Sua pena rasga o pergaminho como uma lâmina. Então, ele para, hesita e deixa escapar um nome. Tiago, apedrejado até a morte em praça pública. Mas não é só isso. Ele o chama de irmão de Jesus, o chamado Cristo. Josefo não era um crente, não tinha razões para mentir por Jesus. Ele era um servo de Roma, um homem de fatos frios. Mas nas ruas de pedra de Jerusalém, todos sabiam. Jesus tinha um irmão, e essa ligação de sangue selou o destino trágico de Tiago. Uma linha simples, mas um golpe brutal na dúvida. Um historiador sem alma confirma: Jesus foi real. Sua família deixou marcas no chão sagrado. Um eco de pedras caindo e gritos que atravessam séculos, provando que o Nazareno não foi apenas um conto. Fonte: Flávio Josefo, Antiguidades Judaicas, livro 20, capítulo 9. Fato 8. Os inimigos que não conseguiram negar. Fato número 8. Século I. Jerusalém é um caldeirão de ódio. O sol queima as ruas estreitas, fariseus sussurram conspirações nos templos, enquanto legionários romanos marcham com espadas prontas. Uma nova seita, os cristãos, ameaça tudo que eles controlam. Eles odeiam Jesus, o chamam de feiticeiro. Dizem que ele usou magia negra para enganar o povo. Gritam que é um falso Messias, um rebelde contra a ordem. Mas em todos os seus ataques furiosos, uma coisa nunca sai de suas bocas: que ele não existiu. Por quê? Se Jesus fosse um mito, uma sombra inventada, teriam rido dele como um delírio de loucos. Bastava dizer: ele nunca pisou aqui. Mas o silêncio deles é ensurdecedor, um vazio que pesa mais que 1000 palavras jogadas ao vento quente do deserto. Eles sabiam. Nos becos escuros, nos tribunais de pedra, a presença dele era um fato que não podiam apagar. Esse silêncio é um grito preso na garganta da história. Jesus foi real, um homem que seus inimigos não conseguiram transformar em pó. Fonte: Talmud babilônico, Sanhedrin 46. Fato 7. A tumba que sussurra um nome. Fato número 7.
1980, Talpiot, Jerusalém. O sol escaldante ferve a terra seca quando operários cavam sem saber o que os espera. De repente, a pá para. Uma tumba antiga emerge, selada por séculos, suas pedras cobertas de poeira e segredos do passado. Dentro, ossuários de calcário, caixas de ossos do século I repousam em silêncio. Mas as inscrições em aramaico cortam a escuridão. Jesus, filho de José, Maria, José, Judas, filho de Jesus. Nomes que parecem dançar com uma história proibida. Coincidência? Os céticos riem, dizem que esses nomes eram comuns, mas juntos nessa combinação são raros como um raio no deserto. Uma família inteira do tempo exato de Jesus aparece como um espectro, desafiando o que achávamos saber. Os ossos não falam, mas as pedras gritam. Arqueólogos registram. É real, palpável, um eco do Evangelho em carne e osso. Seria o túmulo do Nazareno? Um mistério macabro que sussurra nas sombras, esperando para ser desvendado. Fonte: relatório de Amos Kloner. Fato 6. O grafite que zombou da cruz. Fato número 6. Roma, por volta de 290 do Cristo. A cidade fede a suor e vinho. Legionários riem nas sombras do Monte Palatino. Um deles, com uma faca cega, risca uma parede de pedra. Um homem na cruz, cabeça de burro, uma imagem grotesca e cruel. Ao lado, em grego tortuoso, as palavras: Alexamenos, adora seu Deus. O grafite de Alexamenos é uma facada de deboche, um ataque a um cristão que ousou crer. Mas por trás do riso, algo sombrio se esconde, algo que eles não podiam prever. Por que zombar de uma cruz? Se Jesus nunca morreu assim, seria um desenho sem sentido, uma piada sem alvo. Mas tão cedo, no século I, a cruz já era temida, um símbolo cravado na mente de Roma, nascido de um evento que ninguém podia apagar. Esse traço rude é uma prova sangrenta. Um soldado riu, mas a cruz ficou. Um fato real, uma execução que ecoou das colinas da Judéia até as ruas de pedra do Império. O deboche virou testemunho, e a história nunca mais foi a mesma. Fonte: Museu Palatino, Roma. Fato 5. O fogo que não explica tudo. Fato número 5, 64 d.C. Roma é um inferno. Chamas devoram casas, o céu sangra vermelho e o povo grita por vingança. Nero, o imperador louco, caminha entre as cinzas rindo e aponta o dedo para um grupo estranho. Os cristãos, seguidores de um Cristo. Plínio e Suetônio, cronistas de Roma, escrevem o que vem. Em menos de 30 anos após a morte desse Cristo, milhares enfrentam feras, cruzes, fogo por ele. Um movimento que explode como pólvora, queimando mais forte que as chamas de Nero. Um mito não faz isso. Uma lenda não leva homens a morrer cantando nas arenas, mulheres a encarar a morte com olhos firmes. Algo aconteceu. Algo real ateou esse incêndio na alma de um império que tremia diante de um nome que não podia calar. De onde veio essa força? Um homem, uma cruz, uma faísca que virou tempestade. O fogo de Roma revelou mártires, e os mártires revelaram a verdade. Jesus foi real, um eco que o poder de Nero não conseguiu apagar, um grito que ainda queima. Fonte: Plínio, Cartas, livro 10, carta 96. Fato 4. A pedra que calou os céticos. Fato número 4, 1961, Cesareia Marítima. O vento sopra sal e areia enquanto arqueólogos cavam sob um sol impiedoso. De repente a terra cede, uma laje de calcário emerge manchada pelo tempo, com letras em latim que cortam o silêncio como uma lâmina. A inscrição diz: Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia. O nome salta da pedra como um fantasma, o homem que os evangelhos dizem ter lavado as mãos enquanto Jesus ia para a cruz. Uma relíquia do século I, arrancada das profundezas da história. Os céticos zombavam. Pilatos é mito como Jesus.
Mas a pedra não mente, suas letras são reais, tocadas por mãos romanas. Se Pilatos existiu, o julgamento aconteceu, uma sentença de morte que ecoou das colinas da Judéia até o fim do mundo. Esse calcário é um soco na dúvida, um artefato frio, sem emoção, prova. O carrasco de Jesus pisou na terra, e a cruz não foi sonho. O passado fala, e os que negavam se curvam diante de uma verdade gravada para nunca ser esquecida. Fonte: Museu de Israel, descoberta por Antônio Frova. Fato 3. Os relatos que ninguém inventaria. Fato número 3. Judéia, entre 30 e 70 anos após Jesus. 4 homens, Mateus, Marcos, Lucas, João, pegam penas e tinta, seus olhos queimam com memórias. Sob o céu escuro, escrevem evangelhos, histórias que cheiram a sal, peixe e poeira do deserto. Cafarnaum, uma vila de pescadores, ganha vida nos textos. Herodes Antipas, o tirano, aparece com seu nome cruel. Impostos do templo, costumes da Páscoa. Cada linha é um mapa perfeito da Judéia do século I, como se eles tivessem pisado ali ontem. Arqueólogos cavam e encontram. Cafarnaum é real. Moedas de Herodes brilham na terra. Os evangelhos acertam cada detalhe, cada esquina. Um escritor de contos não saberia isso. Só quem viu, ouviu, viveu, poderia pintar esse quadro tão vivo. Não é ficção, é um grito do passado. Testemunhas ou suas vozes próximas sangram nessas páginas provando: Jesus caminhou por ali, um homem de carne e osso. Os relatos são um espelho da história, refletindo uma verdade que ninguém inventou. Fonte: Evangelhos e Estudos de Bart Ehrman. Fato 2. A confissão de um romano implacável. Fato número 2. Roma, 116 depois de Cristo. Tácito, um homem de ferro, senta em uma biblioteca cavernosa, cercado por sombras e pergaminhos. Sua pena rasga o silêncio enquanto escreve Anaís, uma crônica sombria de um império que ele ama e teme ao mesmo tempo. Ele fala do incêndio de Roma, da loucura de Nero, mas então para. Com desgosto escreve: Cristo sofreu a pena extrema sob Pôncio Pilatos. Um historiador que despreza cristãos solta essa bomba, um fato que ele não queria, mas não podia esconder. Por quê? Tácito não tinha fé, só fatos. Nos arquivos de Roma ele viu registros. Uma execução, uma cruz, um nome que os cristãos gritavam. Ele podia ter ficado calado, mas a verdade era uma lâmina que cortava suas mãos enquanto escrevia. Essa confissão é um trovão na escuridão. Um pagão implacável crava Jesus na história secular, sem escapatória. A cruz não é mito, é carne rasgada em madeira, provada por um homem que preferiria queimá-la a admiti-la. O passado não mente. Fonte: Tácito, Anais, livro 15, capítulo 44. Fato 1. O túmulo que ninguém encontrou. Fato número 1. Jerusalém, século I. Jesus é pregado na cruz, o céu escurece, o chão treme. Ele morre, é enterrado em um túmulo selado. Mas algo estranho acontece. Dias depois o lugar está vazio, e seus inimigos entram em pânico sob o sol ardente. Fariseus e romanos tinham um plano perfeito: mostrar o corpo, provar que era tudo mentira, esmagar os cristãos antes que começassem. Mas nada, nenhum osso, nenhum trapo. Em vez disso, o movimento explode, engolindo o império como fogo na palha seca. Por que não o acharam? Se Jesus fosse mito, um túmulo falso seria fácil de forjar. Mas o silêncio deles é uma confissão. O corpo sumiu, e com ele suas armas. Um vazio que vira o mundo de cabeça para baixo. Um mistério que ninguém explica. Esse túmulo deserto é a maior prova. Sem restos, a fé rugiu. Roma caiu de joelhos. Um homem real deixou um buraco na terra e na história. Um eco que os inimigos não calaram. O que você acha? A verdade está nas sombras, gritando para ser ouvida. Fonte: 1 Coríntios 15 e Suetônio. Vida de Cláudio, 25:4. Pai,
Chegamos ao fim dessa jornada sombria. 10 histórias, 10 provas cravadas na pedra, no papel e no silêncio dos inimigos. Jesus de Nazaré existiu? A resposta está nas ruínas do passado. Curta, compartilhe e deixe nos comentários a sua opinião. Ele foi real? Siga nosso perfil para mais conteúdo como este. O próximo pode te surpreender ainda mais. Tchau. Trilha Cripto, sua jornada para a liberdade começa aqui.